Boa noite a todos. Nós vamos iniciar agora o período noturno das bancas de defesa de TCC 3. Sejam todos bem-vindos, bem-vinda, professora Lara, bem-vindo, professor Marden, obrigado por aceitarem o convite e participarem dessas bancas. Inicialmente, eu informo também que os alunos que, porventura, desejam ter a declaração de horas extracurriculares por estarem participando como ouvintes desta banca, deverão escrever o nome completo com a respectiva turma no chat, aqui ao lado, para que eu possa confeccionar as declarações. Essas declarações, assim que terminarem as bancas de hoje, elas já estão disponíveis aqui no NPJ para que vocês possam pegá-las. A primeira banca da noite é da aluna Ana Carolina de Lima Araújo, que falará sobre o tema com o título A Descoisificação dos Animais. Participam da banca eu, que sou a professora orientadora, a Talba França de Almeida, o professor mestre Marden Reis de Abreu e a professora mestra Lara Nunes Lobo Ciopo Costa. Ana Carolina, você tem a partir de agora 20 minutos para fazer a sua defesa. Quando o tempo estiver encerrando, eu te informo para você poder fazer as considerações finais. Se você não tiver aí quem te ajude no controle das horas, dos minutos, não se preocupe que eu te informo, tá bom? Certo. Só confere, professor, meu som tá ok? Tá ok. A luz tá ok, o som tá ok. Então, boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a professora Talba, a professora Lara, professor Marden, a todos os presentes. O meu tema se trata da descoisificação dos animais. Vou explicar para vocês o que significa esse termo tão incomum no nosso vocabulário, né? A descoisificação dos animais. E, de início, eu já trago para vocês que o Código Civil de 2002, ele trata os animais, pasmem, como coisas. De um lado, ele define as pessoas físicas, pessoas jurídicas, e de outro, coisas. Então, por exclusão, os animais, eles se encaixam como coisas, meros objetos. A nossa legislação brasileira, ela é completamente antropocêntrica. Isso significa dizer que ela se preocupa tão somente com o bem-estar das pessoas, né, nosso bem-estar do ser humano, e esquece de se preocupar com o bem-estar dos animais. Por outro lado, de forma positiva, houve um avanço, sim, na jurisprudência brasileira. Vários tribunais, existem vários julgados favoráveis à causa animal, que regulamentam, por exemplo, dentro de um divórcio, a guarda alternada do cachorro. Isso é só um exemplo mesmo. Mas eu pesquisei, existem vários julgados a esse respeito. Então, é um avanço. Por mais que paulatino, é um avanço para a causa animal. E embora definidos como coisa, e eles não possam comparecer em juízo para pleitear os seus direitos, a Constituição Federal de 88, ela traz que o Ministério Público, bem como a coletividade, nós devemos pleitear e garantir a proteção dos animais, porque eles mesmos eles não conseguem defender esses seus direitos. Eu vou trazer aqui alguns países que adotam um sistema romano-germânico, principalmente lá na Europa. Mas eu posso trazer aqui para vocês também o México, que é um país da América Latina, mas que já descoisificou os animais do seu Código Civil. Temos também a França, a Holanda, a Suíça. Isso é muito positivo, porque dessa forma, descoisificados em seus códigos, os animais, fica mais fácil essa proteção para os animais. Então, é exatamente isso que a gente precisa fazer no nosso Código Civil de 2002, descoisificar os animais. E ainda se tratando de outros países, o país que é considerado mais evoluído nessa questão da causa animal é a Suíça. Eles têm, por exemplo, a definição, eles regulamentam, posso dar um exemplo aqui, quando há o divórcio, o juiz se preocupa com o bem-estar dos filhos, né, das crianças. Então, onde que aquela criança vai estar melhor acomodada? Lá na Suíça tem vários julgados
que o juiz se preocupa com o bem-estar do animal. Então, é exatamente isso que o Brasil precisa, exatamente nisso que o Brasil precisa avançar. Porque os animais, eles têm uma trajetória, um histórico muito grande de maus tratos, de opressões, de torturas. E muitas das vezes nós fechamos os olhos, fingimos que não existe. E eu posso trazer aqui um exemplo muito claro que vão fazer vocês refletir a respeito, que são, por exemplo, circos, zoológicos, perseguição de animais, caças, algo que é visto como um hobby, né? Como diversão para muitos, para mim não, mas por trás da lona de um circo, por exemplo, há grande crueldade, muito sofrimento por parte dos animais. Eu posso apontar aqui também as cinhas de galos, de cães, assolamento de touros e outros animais selvagens. Eu vou trazer aqui também um exemplo muito claro, que são os rodeios e vaquejadas. Existem os praticantes e defensores dessas práticas, eles argumentam que se trata de manifestação cultural, que se um dia for proibida a prática desses esportes, que são considerados esportes, vai existir uma quebra do patrimônio histórico-cultural brasileiro. Mas a gente sabe que por trás disso existe muita crueldade com os animais. E o Supremo Tribunal Federal, ele tem sido muito assíduo, ele defende que por mais que essas práticas sejam legais, se houver crueldade contra os animais, elas são inconstitucionais, porque a Constituição Federal de 88, em seu artigo 225, traz que o Ministério Público, bem como a coletividade, devem defender os direitos dos animais. Eu trouxe para vocês que a legislação brasileira ela é antropocêntrica, mas o Código Civil de 2002, ele também foi criado tendo como referência o contratualismo, que significa dizer que dentro de uma relação jurídica, somente as pessoas, somente os seres racionais, que somos nós, seres humanos, devemos estar inseridos nessa relação jurídica. Por mais que eu concorde que o animal ele não pode exprimir sua vontade, ele não pode fechar um contrato, ele tem sim que estar inserido no meio jurídico para que seu direito seja defendido. Então, esse modelo contratualista que eu citei, ele foi inspirado por Descartes. Descartes, ele trazia que os animais não passavam de meras máquinas, que eles foram criados, quer dizer, que eles nasceram para servir o ser humano, que eles não tinham alma, não tinham sentimento e não sentiam nada, não sentiam dor, não sentiam prazer, não sofriam. E muitos outros doutrinadores seguiam esse modelo de Descartes, por isso o nosso Código Civil ele é tão arcaico ainda em definir os animais como coisas. Por outro lado, Tom Regan, em sua teoria reformista, que representou claramente uma quebra com o antropocentrismo, ele trouxe que a vida e a liberdade são os bens mais importantes, independentemente da espécie, sendo animal, sendo ser humano, a vida e a liberdade ela tem que ser defendida. Então, dessa forma, fica fácil verificar que os animais são seres sencientes. Sencientes é um termo que une sensibilidade com consciência. Ou seja, os animais são sensíveis e são conscientes, sim, isso é comprovado. Washington de Barros também, ele traz na nossa doutrina aqui brasileira, que embora os animais não sejam sujeitos de direitos, eles merecem proteção. Immanuel Kant também defendia. Ele, inclusive, entrava numa controvérsia quanto aos animais, que por mais que ele defendia o bem-estar e a proteção dos animais, ele já dizia que eles não eram sujeitos de direitos. Mas ainda em Washington de Barros, ele defendia que sujeito de direito não é sinônimo de pessoa jurídica, de personalidade jurídica. Então, toda pessoa é sujeito de direito, mas nem todo sujeito de direito é uma pessoa. Então, os animais podem sim ser sujeitos de direitos, ou seja, a gente pode sim descodificá-los no nosso Código Civil de 2002, sem que ele ultrapasse, né, a personalidade jurídica da pessoa física mesmo. Vou trazer aqui para vocês também que no Brasil, os maus tratos contra os animais, independentemente da espécie, no artigo 32 da Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, esses maus tratos são considerados crimes ambientais.
E no projeto de lei número 27 de 2018, que teve a sua tramitação encerrada em 2019, no Senado Federal, ele inseriu na natureza jurídica dos animais que essa seja sui generis. Isso significa dizer que é de seu próprio gênero. Então, os animais, por mais que sejam despersonificados, eles são sujeitos de direitos e eles devem ser tutelados. Nessa mesma esfera, no dia 30 de setembro de 2020, há pouquíssimo tempo, foi sancionada a Lei 14.064 de 2020, que prevê um aumento muito significativo e positivo para a causa animal, um aumento de pena, que lá na Lei de Crimes Ambientais, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Agora, com a Lei Sanção, vou explicar para vocês já por que Lei Sanção. Esse aumento de pena foi de 2 a 5 anos e multa e proibição de guarda. Lei Sanção, porque nesse mesmo ano, no ano de 2020, um cachorro da raça Pitbull teve as suas patas traseiras decepadas numa propriedade privada numa BR em Minas Gerais. Então, em homenagem a esse cão, foi denominada a Lei Sanção, que é a Lei 14.064 de 2020. Então, houve um aumento muito significativo, só que, por outro lado, essa lei só se refere a cães e gatos. Então, só se eu maltratar um cão ou um gato que eu vou ter esse aumento de pena. E também vocês podem notar que de detenção foi para reclusão. A reclusão, ela é um regime mais rigoroso, né? Porque ela não pode iniciar, ela deve iniciar no regime fechado, aliás, e na detenção ela não vai iniciar no regime fechado. Na reclusão também nós temos que os presídios, eles devem ser de segurança média a máxima. Então, para aquele agente que maltratar o cão ou o gato, ele vai ser mais prejudicado do que se ele fosse julgado lá pela Lei de Crimes Ambientais. Outra diferença que eu posso trazer para vocês é que ele não vai ser julgado pelo Juizado Especial Criminal, porque não é um crime de menor potencial ofensivo, mas por sua pena mínima ser de 2 anos e não mais de 3 meses a 1 ano e multa, como lá na Lei de Crimes Ambientais. Ele vai ser julgado numa vara criminal de primeira instância, na Justiça Estadual mesmo, ou se for o caso, uma vara especializada, mas não pelo Juizado Especial Criminal. Outro ponto que eu tenho que trazer para vocês é que ele não vai ter o benefício da transação penal, ele não vai poder gozar da suspensão condicional do processo, justamente pelo fato de não ser um crime de menor potencial ofensivo. Lá no início eu trouxe para vocês algumas práticas cruéis, consideradas cruéis com os animais, mas que nós vemos com bons olhos levando em consideração a economia, meio social. A gente tapa os olhos e finge que nada está abalando o físico e o emocional desses animais. Mas, trazendo a vaquejada novamente, eu vou explicar para vocês o que é vaquejada. Ela consiste num esporte que ocorre principalmente no Nordeste brasileiro, onde 2 vaqueiros, em cima de cavalos distintos, eles tentam derrubar ou um touro ou um bezerro através do rabo. Então, eles puxam o rabo desse animal até eles caírem, e não só por essa lesão física, mas todo o estresse que esse animal sofre, porque ele fica enclausurado, ele é agredido para que ele fique estressado e saia correndo na hora que é aberto o portão. Então, a vaquejada, ela é claramente cruel, mas ela já é regulamentada. O presidente Jair Bolsonaro trouxe ano passado uma lei que regulamenta a vaquejada, justamente por essa pressão dos defensores e praticantes desse esporte, que defendem que sim, é uma manifestação cultural nordestina e não há crueldade para com os animais, segundo eles. Porque esses animais são alimentados, mas eu defendo que a alimentação é o mínimo para que esses animais sobrevivam. Então, para que eles estejam vivos e estejam inseridos nesse esporte, eles precisam realmente de alimentação. Então, é o mínimo. Não é que eles sejam bem tratados, mas dentro do esporte há sim crueldade. Outro ponto que eu tenho que trazer aqui, que a gente leva como comum mesmo, é a vivissecção de animais. Isso significa os experimentos didáticos e científicos com animais vivos. Nós usamos todos os dias produtos que são testados em animais e nós fingimos que isso não acontece.
Existem, sim, atualmente, várias empresas que trazem produtos que eles alegam que não são testados em animais. Há um avanço, sim, mas muito paulatino mesmo. Então, essa vivissecção de animais, ela não é proibida ainda aqui no Brasil. A Constituição Federal defende, sim, que não pode haver práticas cruéis para com os animais, mas não há nada específico voltado à vivissecção, justamente porque ela gira a economia. Então, inclusive eu esqueci de avisar vocês que lá na lei de crimes ambientais, bem como na lei sanção, se houver a morte do animal por algum tratamento cruel, essa pena é aumentada. Então, o que a gente precisa realmente é incluir os outros animais nessa, não na lei sanção, porque ela já foi sancionada, mas que a gente tem que trazer outras leis que defendam os outros animais exóticos, selvagens, e não somente cães ou gatos. Porque se eu maltratar um cavalo, por exemplo, eu vou poder gozar do benefício da transação penal, vou poder gozar da suspensão condicional do processo, o que se eu maltratar um cão ou um gato, eu já não vou poder, porque a pena mínima é de 2 anos. Então, a gente precisa realmente desse avanço para que os animais sejam, de fato, descoisificados no nosso Código Civil de 2002, assim como nos outros países. E esse trabalho eu dedico a todos os animais que passaram pela minha vida, por sua alma de anjo, todos os animais que me ensinaram o que é o amor verdadeiro, a humildade, a lealdade e o perdão. Eles são tão puros e me ensinam tanto até hoje. Então, eu dedico a todos eles. Eu espero do fundo do meu coração que um dia todos os animais maltratados, inclusive Sansão, que foi homenageado na Lei 14.064, que eles sejam... que haja justiça por tudo que eles passaram e que um dia no nosso país e no mundo inteiro os animais sejam respeitados e sejam protegidos por todos nós. Eu encerro aqui a minha apresentação e é isso. Obrigada. Ana, você ainda tem 5 minutos. Se você quiser falar mais sobre o seu trabalho. Professora, é isso mesmo que eu preparei para apresentar para vocês. Então tá. Passa a palavra, então, ao professor Marden. Tá mudo, professor. Perdão. Professor Marden. Isso. Primeiro, boa noite, professora. Desculpe o atraso aí, que o trânsito Goiânia está assim agora, né? E me desculpe aí o atraso. Também quero aproveitar e agradecer a oportunidade de, mais uma vez, participar sempre das suas bancas, né? Por sinal, são muito boas e com temas tão relevantes e importantes para a discussão, né, acadêmica. Boa noite, professora Lara. Um prazer também estar novamente com a senhora nessa banca, aos alunos que estão aqui assistindo, em especial a aluna Ana Carolina. Ana Carolina, você ficou tão bem expondo o seu trabalho, assim, a sua tranquilidade, como você estava apresentando, eu achei que era até uma repórter, assim, de uma apresentação de um programa, né, de notícias. Então, como você ficou natural, assim, falando tranquilamente sobre o seu trabalho, abordando temas relevantes. Então, a sua apresentação, em termos, assim, de preparação, organização, eu adorei, que foi muito bom. Porque eu vi que você preparou, vi que você foi organizada, os seus pontos importantes que você trouxe aqui para a discussão, principalmente no que diz respeito a esse debate sobre direitos dos animais e da desclassificação. Então, o que eu vejo no seu trabalho escrito ficou muito bem feito, porque você apresenta dentro do seu trabalho, demonstra a necessidade, né, de garantir esses direitos aos animais, sobretudo levando os efeitos, né, e os paradigmas que existem hoje referente à proteção dos animais. Então, veja, a apresentação do seu trabalho e a discussão que você traz sobre esse tema é muito relevante. E na sua apresentação, você conseguiu, olhando o seu texto, intensificar ainda mais a importância de se levar em conta o estudo, né, principalmente da conscientização de todas as pessoas, né, porque isso é que vai trazer o apoio e também
melhorar essa discussão sobre a questão da subjetividade, né, do direito dos animais, como limite, né, principalmente dessa relação predatória que existe do homem em face do objeto, né, que acha que o animal é um bem, ele é uma coisa, e que ele tem sua propriedade e pode fazer o que ele quiser. Então, achei muito bom que você apresenta, e quando você vem falando sobre a história, principalmente você traz alguns pensadores, filósofos, né, que levantaram, que defenderam a bandeira, né, da proteção dos animais, e a gente estava, assim, ouvindo a sua apresentação e levantando sobre a sua contextualização bem atual, mas também trazendo, como você mesmo falou, você trouxe também Descartes, você trouxe ele falando sobre as questões dos animais, que os animais não são máquinas privadas, né, que ele fala, que Descartes fala da própria privação, né, do homem em cima do animal, como se ele fosse uma máquina privada do homem, e que o homem poderia se utilizar e julgar todo o seu sentimento, todo o seu poder e toda a sua vontade em cima do animal. E veja que naquela época esses pensadores já preocupavam já com essa questão do homem e a sua amizade com o animal. Então veja que isso é um tema que não está sendo antigo a discussão, mas um tema que traz para a atualidade um assunto, né, que esses pensadores já buscavam, já pensavam e se preocupavam na defesa dos animais. E você traz também, dentro do pensamento moderno, dentro do movimento moderno, no seu trabalho, a própria questão dessa movimentação, né, dos movimentos sociais em busca de proteção desses animais. Então, veja que na década de 70, né, teve um movimento nos Estados Unidos forte, principalmente para garantir proteção desse status moral dos animais. Ou seja, tirar a característica daqueles que não humanos, mas também trazer a proteção. Então, vejo, na parte histórica, você foi muito bem, porque você traz essa referência tanto da filosofia, essa interdisciplinariedade que você busca na filosofia e na ética animal, ficou bem interessante, porque você traz pensadores importantes que discutem esse posicionamento. E outras que eu queria fazer uma observação do seu trabalho, que está muito bom, quando você fala sobre as pesquisas com os animais. Até eu ministro uma disciplina bioética, e nós tivemos nesse semestre uma apresentação de trabalhos que fala justamente sobre o estudo, né, de algumas entidades internacionais e de algumas marcas importantes do ramo, principalmente da cosmética, que estão ainda se utilizando de animais, né, para testar se vai causar aquele produto irritação, corrosão na pele da pessoa. Imagina, coelhos são utilizados para pegar colírios, né, nos olhos, para ver se isso vai, como é que fala? Isso vai trazer o conhecimento do glaucoma, a cura do glaucoma. Então, fala assim, alguns experimentos que isso realmente foge, né, de toda a proteção, né, de tudo que nós conhecemos de proteção dos animais. E você apontou esse levantamento dessas empresas, né, de cosméticos, principalmente. Olha, nós podemos a Lancôme, a Avon, a própria Clinique, elas utilizam os animais. Quando você está escovando e usando o Sensodyne, pode ter certeza que esses produtos são testados em animais. Então, veja que no seu trabalho traz assim uma importância, porque você aponta no seu trabalho o ponto negativo, né, dos animais que são utilizados, né, e são várias denúncias de maus tratos, não só em animais, como cães, gatos, mas coelhos, camundongos, que são utilizados aí nas experiências de produtos farmacêuticos. Então, o que eu quero dizer, para finalizar do seu trabalho, que ficou muito bom. Você traz uma novidade também da Lei 14.064, que é uma lei recente agora, de fevereiro, perdão, foi alterada agora,
mas que aumenta as penas combinadas a maus tratos, que foi agora com o Bolsonaro, com maus tratos de animais. Então, desde que seu trabalho bem sintonizado com jurisprudência, lei, também novidades, né, na pesquisa com animais. Então, o que eu quero te desejar, sorte, né? Eu não tenho mais o que falar do seu trabalho, que eu gostei muito. Achei a sua bibliografia também interessante, porque você traz aí alguns autores, né, importantes, né, que estão aí discutindo pesquisa com os animais, tá bom? Meus parabéns, sucesso, viu? Você está de parabéns. Muito obrigada, professora. Obrigada. Professora Lara? Boa noite, Ana Carolina, professor Marden, boa noite a todos, professora Taalba, obrigada mais uma vez, né, por estar participando da sua banca, que é de tão relevância nessa faculdade, que a gente tem presenciado aí a qualidade dos trabalhos. Ana Carolina, o que eu tenho a acrescentar assim, é o que o professor Marden disse, né? Você trouxe a capacidade de síntese, né? Fez uma apresentação estruturada, né? Atingiu o seu conteúdo, a coerência da sua apresentação, domínio, né? Capacidade até de exprimir as suas opiniões diante de todos os autores que você trouxe. Então, assim, a gente pôde captar o seu ponto de vista, né, o que é fundamental dentro de uma pesquisa, você está interagindo o seu posicionamento a respeito daquilo que você está construindo e a problemática, né, com relação à descoisificação dos animais, que é um tema de tanta relevância hoje, né, tão importante, assim como a gente tem evoluído também nas questões dos direitos das mulheres, né, viemos ali atrás, um pouco mais atrás, com os africanos, com os negros, com os escravos, ainda passamos por isso hoje ainda, com relação ao racismo, né, e todos esses temas que vêm abrangendo aí vamos dizer, os direitos humanos, né. Então, você atingiu o objetivo de parabéns, né? Eu não tenho, tá perfeito para mim, tá conciso, você conseguiu abordar tudo que precisava dentro da sua pesquisa e, além de tudo, ainda exprimiu a sua opinião, trazendo a evolução da sanção na sociedade, pontos históricos, o que foi evoluído. Para mim, atingiu o objetivo, está de parabéns, aprovada, com louvor. Obrigada, professora, muito obrigada. Eu tenho duas perguntinhas, depois eu vou fazer minhas considerações. A primeira pergunta, Ana, o que você repetiu isso algumas vezes e no seu trabalho, e eu te falei que é uma pergunta de banca, né? O que quer dizer que nós temos uma legislação antropocêntrica? Se você está falando de animais, né, a câmera. O texto é outro, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Professora, o antropocentrismo, ele se preocupava somente com o bem-estar do ser humano. Então, a partir do nosso Código Civil de 2002, não houve aquela preocupação em se preocupar também com os animais, somente com o bem-estar do ser humano. Foi por isso que eu trouxe que a nossa legislação ela foi inspirada no antropocentrismo. Tá. E eu queria que você trouxe aqui um rol de direito comparado. A gente até estava comentando antes da sua banca, do quão isso é enriquecedor num trabalho científico. Né? O seu trabalho ele foi muito enriquecido com essas informações. O direito comparado ele é utilizado na academia em todas as vertentes. E, inclusive, a gente utiliza o direito comparado na prática da advocacia, né? Na prática jurídica do dia a dia. Se a gente for observar os julgados dos tribunais superiores e principalmente do Supremo Tribunal Federal, a gente vai ter aí verdadeiros lavrados sobre direito comparado,
né? Principalmente quando se trata aí de direitos humanos, porque quando a gente fala de direitos animais, embora a denominação seja de direitos animais, esse direito dos animais ele ainda está dentro de um ramo do direito ambiental. Embora alguns doutrinadores já considerem o direito dos animais como direito de 8ª geração, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do direito comparado, de quais foram as legislações mais interessantes que você achou, que você pesquisou. Professora, eu me preocupei, assim, quando eu comecei a minha pesquisa, eu vi que esses países que adotam um sistema romano-germânico, aí eu me interessei em pesquisar e encontrei que muitos países, principalmente na Europa, né? E, então, eu pesquisei o Código Civil da Holanda, da Suíça, da França, do México, e todos eles descoisificaram os animais, e eles trazem expressamente que os animais não são coisas, que os animais merecem a devida proteção. E aí, então, eu me interessei em afundar, inclusive a senhora me ajudou na pesquisa dos códigos, e achei muito interessante essa questão deles trazerem expressamente mesmo. É o que falta no nosso Código Civil. Nosso Código Civil, ele ainda está muito subjetivo na questão dos animais. Os animais, eles são enquadrados como coisa por exclusão, por não serem pessoas físicas nem pessoas jurídicas. Eu não tenho mais perguntas. A única coisa que eu, como sua orientadora, neste momento, antes da deliberação, é que, para mim, o seu trabalho ele está irretocável. Tá? Nós vamos nos reunir agora, em 5 minutos a gente volta. Eu já enviei o link, tá, professor Marda e professora Lara? Eu vou fazer algumas ponderações e depois eu vou ler sua ata. O seu trabalho, Ana Carolina, eu repito, o seu trabalho ele está irretocável. Numa leitura mais apurada, eu realmente não vi nenhuma questão metodológica ou questão de português ou grafia que eu tenha que sentar e falar assim, vamos corrigir isso aqui. Você, no início, apresentou uma certa resistência à orientação, mas depois você se ajustou de uma forma e recebeu a orientação. E isso fez muita diferença no seu trabalho. O seu trabalho, ele é o que a gente chama de TCC perfeito. O que é o TCC perfeito? E eu quero deixar isso registrado para que os alunos tenham isso como mantra. O TCC perfeito é aquele aluno que não rodia o topo, ou seja, é aquele aluno que vai direto no tema e fala com propriedade do tema. Você se propôs a falar de descoisificação dos animais e você já começou falando de descoisificação dos animais. Você não foi primeiro para conceito, para histórico, para isso, para aquilo, não. O Clóvis de Barros Filho, ele tem uma fala dele no YouTube, quem quiser assistir, que quando ele fazia o doutorado dele em Sorbonne, em Paris, que é uma das melhores faculdades do mundo, das mais tradicionais, ele disse que foi lá que ele aprendeu a escrever, que ele aprendeu a dissertar, porque o que os professores franceses cobravam dele é que ele tinha que escrever direto sobre o tema no qual ele se propôs. E eu hoje vi isso no seu trabalho, o que é muito raro para um trabalho de TCC, eu fico emocionada, desculpa, o que é muito raro para um trabalho de TCC, com tamanha qualidade, com tamanha riqueza de detalhes. O seu trabalho tem, desde o embasamento filosófico ao embasamento jurídico, a escrita de qualidade, que é tão raro hoje em dia no ensino superior, principalmente numa instituição privada. Você hoje demonstra para a gente que é possível, sim, uma instituição privada ter alunos de qualidade e colocar esses alunos de qualidade no mercado de trabalho. Eu vi no seu trabalho um futuro acadêmico grandioso, porque o aluno que se propõe a escrever o TCC que você escreveu é porque é uma aluna que sonha alto. Uma aluna que vem aqui várias vezes procurar a sua orientadora em tempos de pandemia, destemida,
e pede para a professora corrigir e recorrigir e aponta onde estão as suas dúvidas, demonstra a sua preocupação com a qualidade do que você faz. A sua nota hoje, somando as notas todas, e desde a apresentação, a sua oratória foi extremamente elogiada. A sua dicção, a sua postura, o seu concatenamento de ideia, o seu raciocínio lógico, você colocou de uma forma muito fácil, muito acadêmica, de fácil entendimento para qualquer pessoa que se pretenda estudar descodificação dos animais. A banca ressaltou muito sua apresentação oral, a sua apresentação aqui hoje, mas destacou principalmente o seu trabalho escrito e a resposta clara das perguntas que lhe foi feita. Então, isso demonstra claramente a grandeza do seu trabalho. Em razão disso, eu faço questão de deixar registrado em ata que você foi aprovada com 10, com honras, tá? Inclusive, coloquei a sua aprovação e coloquei nota máxima com louvor. Você está sendo aprovada com louvor. Parabéns. Parabéns, Carolina. Obrigada. Eu fiquei sem palavras agora. Parabéns, Ana Carolina. Muito obrigada. Valeu o esforço, tá vendo? Obrigada. Que coisa boa, né? Mas completando o que a professora falou, né, professora Lara, a gente fica tão assim, gratificante com a nossa profissão, pensar que existem alunos, né? Eu sei que nós temos vários aqui na Camburi, mas a gente fica assim tão... a gente que passou por tantas instituições, a federal, já viu alunos de todas as modalidades, e a gente vê alunos aqui da Camburi com uma qualidade, né, de apresentação. Como eu falei, eu fiquei impressionado com a postura dela. Falei que ela está parecendo uma apresentadora de um programa jurídico, ela está parecendo que ela era uma mentora lá, uma jurista já renomada, com tanta... que beleza, né? Coisas. Meus parabéns por isso. Então, você merece. Obrigada, todos os detalhes obrigada, até como você está vestido, você está muito bem, elegante, como uma pessoa que vai apresentar um TCC, né? A gente vê a sua preocupação, que você cuidou de todos os detalhes. Por isso, a professora, né, nós estamos reiterando com louvor, porque não tenho o que falar do seu trabalho. Tá bom? Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Vocês fizeram Parabéns, esse momento Ana muito Carolina. especial para mim. Eu nunca vou me esquecer disso. E não se esqueça Nós mesmo, também. que sirva de inspiração para vários outros. Tá bom, muito obrigada, Parabéns. gente. Deus abençoe. Obrigada. Eu não tenho consertos a fazer no seu trabalho. O seu trabalho, desde a capa ao referencial, ele está totalmente correto. Você já pode encadernar e trazê-lo aqui. E o seu trabalho, ele merece uma publicação científica. Nossa. Não? Tá? Então, se você pode procurar eu, ou o professor Marder, ou a professora Lara, se você quiser, a gente vai fazer só o enxugado dele, assim, por causa que você fez uma monografia, a gente precisa só enxugar ele um pouquinho para transformar ele num artigo. Mas a gente faz essa enxugada e a gente submete, porque eu tenho certeza que o seu trabalho vai ser publicado numa revista de qualis altíssima, inclusive. Muito obrigada, estou muito feliz. Verdade. Obrigada mesmo, gente. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigada.